Vindo a jornada 40 dias com propósito na família 659. É muito bom ter você aqui com a gente nesse dia, sábado, dia 5 de março, e a gente começando o nosso dia da melhor maneira possível, na presença e na palavra de Deus. Hoje é o terceiro dia, nós estamos perseverando. Aliás, a família 659 já está há quase 300 dias ao vivo aqui todas as manhãs. Você que está desde o começo, eu quero te dar parabéns. É perseverança, eu tenho certeza que você tem aprendido a arte de perseverar. E agora a gente começou essa jornada com o propósito de levantar aqueles que se enfraqueceram, mas também de fortalecer aqueles que nesse tempo ainda mais estão buscando o Senhor. Então, bom dia a cada um de vocês, muito bom ter você aqui junto com a gente. Lembrando que essa jornada que você está participando são 40 dias, 40 dias com propósito. É um período de quaresma, né? Muita gente considera, usa até essa palavra, outros não usam, mas propósitos de 40 dias estão na Bíblia, repletos de propósitos de 40 dias. O nosso Senhor Jesus entrou num propósito de 40 dias impelido, direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, 40 dias, 40 noites. Nesse tempo ele foi lá para buscar o Senhor. A Bíblia diz o seguinte, que ele entrou no deserto cheio do Espírito e ele saiu no poder do Espírito. Você prestou atenção nisso? Ele entrou lá cheio do Espírito e ele saiu do deserto no poder do Espírito. O que é que esses 40 dias gerou na vida dele? O que é que esses 40 dias gerou? Esses 40 dias na vida de Jesus foi o ponto inicial para dar o start no ministério de Jesus. A partir daí Jesus iniciou o ministério dele. Foram 3 anos intensos. Deixa eu dizer algo para você, esses 40 dias aqui vai destravar muitas coisas na sua vida. É através desses 40 dias que ministérios vão começar, que células nascerão, que grupos pequenos, que lugares, casas de paz, lugares de bênção vão nascer. É desses 40 dias que igrejas nascerão. É desses 40 dias que famílias nascerão ou renascerão. É desses 40 dias que salvação acontecerá na sua casa. Perseverança. Eu comecei, aliás, eu acho que você pode considerar desse jeito. Aqui na família 659, um dos temas principais que a gente tem trabalhado é a perseverança. Eu já perdi as contas de quantas vezes e quantos princípios eu já ensinei sobre perseverança. Porque a perseverança é essencial para esse tempo. Eu tenho repetido uma máxima: tempos difíceis geram homens e mulheres fortes. Nós temos vivido tempos difíceis e eu não tenho dúvida que Deus está levantando aqui homens e mulheres fortes. É você essa pessoa forte para esse tempo. Então eu já comecei a jornada 40 dias ensinando você sobre como gerar o hábito da perseverança. Ontem eu finalizei esse princípio e talvez você tenha que hoje retomar isso daí lá novamente, dar aquela olhada onde, ou como, o que eu faço, o que eu tenho que fazer para gerar esse hábito da perseverança na minha vida. Você tem que retomar isso antes que chegue o dia difícil, antes que chegue o dia mau, para que você possa saber o que você tem que fazer. Então, cada um de vocês que estão aqui hoje, perseverando, começando o seu dia, está iniciando o seu dia, alguns acordaram agora, alguns já acordaram há algum tempo, outros estão ainda na cama, outros já estão no trabalho. Meu querido, esse é o momento da gente poder focar. Os próximos 10, 15 minutos que nós vamos passar juntos, será o momento da gente focar na palavra, focar realmente na presença de Deus. E hoje eu quero falar com você eu quero começar esse assunto, já que nós falamos aquilo que gera o hábito da perseverança. Hoje, amanhã, talvez segunda-feira, eu vou começar a falar sobre aquilo que impede a perseverança. Aquilo que atrapalha, as fraquezas que devem ser vencidas para que a gente possa gerar o hábito da perseverança. Há algumas fraquezas que elas devem ser vencidas para que a gente possa gerar o hábito da perseverança. Vamos repetir aquela máxima que a gente começou a nossa jornada? O fracasso não pode resistir
a nossa perseverança. Repita isso comigo. O fracasso não poderá resistir à minha perseverança. Então, bom dia a cada um de vocês que estão chegando aqui na jornada 40 dias com propósito. É 40 dias, meu querido. Não é 2 dias, não é um dia. Não dá para ser Nutella nesse tempo. A gente vai ter que perseverar. A gente vai ter que resistir. Mas eu posso dizer com certeza, esse tempo abrirá portas na sua vida e gerará oportunidades. Foi assim em todos os tempos, em todos os momentos que a gente vê exemplos de 40 dias na Bíblia, todos eles geraram oportunidades. Então, coloque propósitos de oração nesse tempo. Estabeleça propósitos de oração. Você não está extorquindo Deus, você não está se aproveitando de uma situação. Não, você está firmando um propósito com Deus. Então, estabeleça um propósito de oração nesse tempo. Estabeleça propósitos que gerarão crescimento na sua vida nesse tempo, tá bom? Vamos lá para o texto bíblico? Enquanto isso, enquanto a gente abre aqui o texto bíblico, eu vou pedir para você já compartilhar essa live com mais pessoas. Talvez você já tenha compartilhado, se não, clica aqui, e compartilha aí com 10, 15, 20, 50 pessoas. Dispara esse convite para dezenas de pessoas. Você vai estar abençoando alguém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vamos entender aqui alguns princípios. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, veja que não caia. Pode acontecer um tropeço. Então, se você caiu, levanta. Se você está de pé, cuidado para que não caia. E levante aquele que se caiu. Segunda coisa, guarde aí no seu coração. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Não é Deus quem te tenta. A tentação, ela nasce do desejo do seu coração. Todas as tentações que você passa, você só é tentado diante do desejo do seu coração. É o desejo do seu coração que vai gerar a tentação no seu coração. Agora, Deus é fiel, a Bíblia está dizendo sobre você que tem andado com Deus. Deus é fiel e Ele te ajudará e te dará força para você resistir toda e qualquer tentação. Juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, são tempos difíceis? São, mas Deus está conosco. Diga comigo assim, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então vamos lá, hoje eu vou compartilhar com você 7, eu vou começar, não vou terminar hoje, mas vou começar. Vou compartilhar com você 7 fraquezas que devem ser vencidas para que você possa gerar o hábito da perseverança. A primeira fraqueza que a gente tem que vencer é a fraqueza da procrastinação. É a fraqueza da procrastinação. A gente precisa vencer a fraqueza da procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para depois. Tá parado aí? Missionária Patrícia, tenta sair e entrar de novo. Às vezes acontece isso aí. Entra e sai novamente. Sai e entra novamente, que vai estar resolvendo. Então, a primeira fraqueza que a gente tem que vencer é essa procrastinação. A procrastinação é deixar para depois, é ficar empurrando com a barriga, como diz o ditado. Então a gente tem algumas coisas para fazer, a gente tem alguma disciplina para seguir, a gente tem uma rotina para seguir, mas nós precisamos manter o foco. Então a procrastinação, hoje está em alta essa palavra, muita gente fala sobre isso, toda hora a gente está escutando algo sobre isso. Porque Deus está movendo o nosso coração realmente a sermos pessoas constantes, a sermos pessoas proativas, sermos pessoas que ajam com sabedoria, com graça de Deus, com força. Então hoje,
Há uma fraqueza que impede o hábito da perseverança e essa fraqueza é a procrastinação. Se você não vencer a procrastinação. E a pergunta, você tem alguma coisa hoje para fazer que você já está pensando em deixar para amanhã? Tem coisas que você não deve nem fazer, nem já tirar da tua rotina, nem fazer. Mas tem coisas, meu querido, que você não pode deixar para amanhã. Tem coisas, tem abraços que você não pode deixar para depois, tem que dar hoje. Tem eu te amo que você não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje. Tem atitudes de fé que você não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje. Tem situações no seu trabalho que você não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje. Tem atitudes na sua fé que não pode ser deixada para amanhã, tem que ser hoje. Tem pessoas para evangelizar que você não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje. Então a gente não pode deixar para, vou amanhã começar isso aí, amanhã eu vou me firmar com Deus, amanhã eu vou começar novamente aí a jornada, hoje eu quero fazer tal coisa, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou fazer isso, tudo para amanhã. Então você só está se enganando. Uma das fraquezas para impedir o hábito da perseverança é a procrastinação. Anotou aí? A segunda, a falta de paixão, a falta de vontade. Da mesma maneira que o pecado é gerado no nosso coração através do desejo, nós somos tentados. Então, o desejo e a tentação, uma vez que se cruzam, elas geram o pecado. O desejo no seu coração ainda não é o pecado, mas o desejo e a tentação a tentação no seu coração ainda não é o pecado. Mas quando você desejou a tentação e ela se cruzou, ela gerou o pecado. É isso que a Bíblia diz. Ao mesmo tempo também, o desejo no seu coração de agradar a Deus, você pode ter um desejo no coração de agradar a Deus, de andar em santidade. Se o desejo no seu coração não existir, de você agradar a Deus, então você também vai ser impedido de perseverar, porque você não vai ter paixão. Agora vamos mudar o nome desejo por paixão? Vamos mudar o nome desejo, mas é o mesmo sentido, por paixão. O desejo, a paixão de estar buscando a Deus. O desejo, a paixão de você orar. O desejo, a paixão de você cuidar bem da sua família. O desejo, a paixão de você trazer a presença do Senhor para a tua casa. O desejo, a paixão de você estar diante da palavra de Deus. Então, a falta da paixão, a falta do desejo de buscar a Deus, essa falta ela impede você de gerar o hábito da perseverança. Então hoje você tem que renovar a sua paixão por Deus. Hoje você tem que renovar a sua paixão, a sua vontade de buscar o Senhor. De repente você está aqui e está cabisbaixo, está desanimado. Não é o momento de você se levantar, não é o momento de você se fortalecer. E em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Terceiro e último ponto de hoje, a gente vai continuar esse assunto amanhã, é ficar dando desculpa. Quando a gente fica dando desculpa, esse é um hábito de fracasso na nossa vida. Eu não fiz isso por causa daquilo. Eu não andei em integridade no coração, porque você sabe, homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo. Esse tempo é muito difícil. Hoje, tudo a gente coloca a culpa no Covid. Não estou criticando você, mas estou falando uma coisa que você tem que pensar. Tudo a gente coloca a culpa no Covid. Não, agora dei um espirro aqui, eu não posso fazer mais nada porque pode ser o Covid. Pode ser sim, meu querido. Mas para algumas coisas parece que você está usando da maneira certa, para algumas coisas, mas para outras não. Então tudo a gente fica colocando desculpa, a gente tem que parar com desculpa. Eu não dou meu dízimo lá porque vai se não sobra. Eu não oro porque você sabe, eu não tenho esse ministério. Porque eu não tenho tempo, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não faço isso, eu queria dedicar mais tempo lá para minha família, mas eu tenho muito trabalho. A gente fica dando desculpa. A gente fica dando desculpa para aquilo que a gente deveria parar de dar desculpa. Então, uma das coisas que impedem o hábito da perseverança é a gente ficar dando desculpa. A gente fica dando desculpa para as coisas que a gente deveria fazer. A gente fica dando desculpa e passando a mão na nossa cabeça.
Você começa o ano passando a mão na sua cabeça, né? Lembra de Davi? Davi faz assim, ó. O Davi rei, ele recebe uma visita do profeta Natã, e o profeta Natã conta uma história para ele. Diz assim: ô Davi, o seguinte, tinha um grande fazendeiro que tinha muitas ovelhas, e ele recebe uma visita na casa dele, mas ele, em vez de matar uma das ovelhas dele para fazer a janta para essa visita, ele vai num outro agricultor, uma outra pessoa que tinha apenas uma ovelhinha, e ele mata essa ovelhinha e ele faz a janta para essa visita. E aí, então Natã pergunta para Davi: Davi, o que a gente tem que fazer? A Bíblia fala que Davi, ele se indignou, ele ficou irado com essa situação. Ele diz assim: esse homem tem que morrer. Só que Natã estava falando do próprio Davi. Natã estava usando um exemplo, mas ele estava falando do próprio Davi, ele estava confrontando Davi. E então Davi pergunta: quem é esse homem? Natã diz: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Então a gente às vezes é muito certo com respeito a julgar os outros. A gente é muito certo com respeito a aquela pessoa tem que se esforçar, aquela pessoa tem que fazer, essa pessoa tem que andar em integridade, essa pessoa poderia dar um passo na vida dela, essa pessoa poderia ser firme com Deus, essa pessoa poderia parar com isso, com aquilo. Mas com a gente mesmo, a gente é muito brando. Em muitos momentos a gente é brando e fica passando a mão, dando desculpa. Ah não, é porque agora eu estou em outro momento da minha vida. Ah, porque agora eu tenho não sei o quê. Porque agora eu tenho trabalho. Porque agora eu tenho ocupação. Porque agora eu estou com filho. Porque agora eu estou com neto. Porque agora não sei aonde. E a gente fica dando desculpa. Então nada que nós temos na nossa vida é desculpa para a gente deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Nada é desculpa para a gente deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Agora a pergunta é: o que é que a gente precisa fazer? Quem é que a gente precisa ser? Então eu estou te ensinando sobre gerar o hábito da perseverança. E estou falando para você o que impede você de gerar o hábito da perseverança. São 7 princípios que eu vou compartilhar. Eu compartilhei 3 agora com você. Vou ajustar os dedos aqui, né? Eu compartilhei 3 princípios com você: procrastinação, a falta de paixão e o ficar dando desculpa. Com qual desses você se identificou? Qual desses você se identificou hoje? Tem algum desses que você se identificou? De repente, no momento que você está na sua vida, você está se identificando com esse, de ficar dando desculpa. Né? Você fica dando desculpa para tudo e você não age. Ah, porque eu não consigo, porque não dá. Vai lá, faz então como dá. Ah, porque eu não tenho, porque eu não sei. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho oportunidade, porque tal pessoa não me ajuda. Então faz como dá, com aquilo que você tem na sua mão. Isso aqui impede você de perseverar. Amanhã eu vou continuar esse assunto e vou falar os outros 4 fracassos da nossa vida que impede o hábito da perseverança. A Beatriz diz: procrastinação. Isso aí, às vezes ficar deixando para depois, empurrando com a barriga. Às vezes você é bom com algumas coisas, você não deixa para depois algumas coisas, mas para coisas importantes às vezes você fica deixando. Às vezes sua vida espiritual você fica deixando de lado. Às vezes para a sua saúde você fica deixando de lado. Você fica empurrando com a barriga. Às vezes a sua família você fica deixando de lado e procrastinando. Enquanto a gente se prepara aqui para orar, eu vou compartilhar o código com você. Anota aí, ó. Esse é o código, tá? Lembrando você que está assistindo aí também a gravação, que o código é somente ao vivo. Eu libero aqui no texto, é somente ao vivo, né? Só para quem está aqui, é didático. Eu estou te ajudando a perseverar, né? O brasileiro, ele quer dar um jeitinho. Ele sempre quer dar um jeitinho. Ele quer as facilidades, ele quer se aproveitar. Nós não somos esse tipo de brasileiro. Pelo contrário, nós estamos sendo gerados pessoas que estão crescendo firmes na fé, que estão gerando pela fé um crescimento grande. Então aqui tem pastores, aqui tem líderes, aqui tem pais, aqui tem mães, e nós não somos daqueles que retrocedem. Então anota esse código aqui, é o código do 3º dia. E nós estamos perseverando, serão 40 dias. Eu vou dar uma recompensa para você por esses 40 dias. Porém, meu querido, a maior recompensa que você vai receber vai ser esse ensinamento aqui da manhã.
não está ficando salvo no meu Instagram. Para você ter acesso à gravação, você tem que estar no grupo do WhatsApp. E a gravação só fica disponível por 24 horas. Também é didático, tá vendo? Estou ensinando você a não deixar para depois, a vencer a procrastinação. Então hoje você precisa ouvir essa mensagem e você precisa pegar os princípios para você. Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela sua casa, eu vou orar pela sua família. Nós vamos declarar sobre esses 40 dias um tempo de oportunidades, um tempo de fortalecimento. Pode colocar, se você tem algum pedido de oração, colocar aqui nos comentários para a gente estar orando junto, estar intercedendo junto uns pelos outros, clamando por essa família. Nós estamos gerando essa aliança, muito bom a gente estar unido e a gente estar junto cada dia mais forte. Cada dia a gente vai ficando mais forte, cada dia Deus vai nos dando mais graça e Deus vai abençoando a nossa vida. Hoje você precisa da graça de Deus como eu preciso. Nós clamaremos pela graça de Deus sobre a nossa vida em nome de Jesus. Eu vou ficar atento aqui aos pedidos de vocês e eu vou começar a orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção agora sobre a vida dos teus filhos. Peço a tua bênção agora, Pai, sobre a casa deles. Cada um deles que tem perseverado, Pai. Quero pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor venha dar força para eles. Pai, as famílias que estão aqui, as vidas que estão aqui. Quero pedir ao Senhor, Pai, que sustente eles, Pai amado, pela Tua presença, pela Tua graça. Nós oramos pela saúde daqueles que estão enfermos, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos a bênção do Senhor, Pai querido, sobre esse bebezinho que vai nascer. Nós pedimos a bênção do Senhor, Pai, sobre os casamentos, Pai amado, sobre os pais, sobre as mães. Pedimos a Tua bênção sobre a família, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção agora, clamando ao Senhor por oportunidades. Que o Senhor também traga, Senhor Deus, perseverança, prosperidade, bênção sobre a vida dos Teus filhos. Senhor Deus, o Senhor livre eles de todo mal, que o Senhor proteja eles de todo mal. Senhor Deus, nós clamamos e pedimos ao Senhor, Pai, hoje é só o terceiro dia, que o Senhor nos ensine nesses 40 dias. Nós queremos, como Jesus, Pai, sair desse deserto, Pai, no poder do Teu Espírito. Senhor, nesses 40 dias nos ensine diante da Tua palavra. Guarde a Tua palavra no nosso coração, Pai, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Nós Te agradecemos e nós Te louvamos. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, cada pessoa que foi citada aqui, eu abençoo o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? A gente se vê amanhã, às 6h59 da manhã aqui. Persevere, acorde aí amanhã, vem aqui, pegue o código, mas pegue a palavra, o princípio da palavra no seu coração, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia e decida crescer na presença de Deus, mais 1%, em nome de Jesus. Um abração, fiquem com Deus.